Olá, alunos. Sou o professor Carlos Roberto e hoje a gente vai resolver uns exercícios. São exercícios bem simples, aplicação direta na fórmula. É só para a gente praticar. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: calcule a distância entre os pontos A de coordenadas 2 e 8 e o ponto B de coordenadas 5 e 12. Então a gente resolve assim: distância entre o ponto A e o ponto B é igual. Vejam que a gente está resolvendo memorizando o processo, não decorando a fórmula. Na verdade, a gente decora a fórmula, mas a gente não escreve a fórmula e depois substitui os valores. Não, a gente vai aplicando logo, colocando logo os valores, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a diferença entre as primeiras coordenadas, a primeira coordenada de A com a primeira coordenada de B, fazer um menos o outro e elevar ao quadrado. E depois a gente tem que fazer a diferença entre as segundas coordenadas, né? Fazer a segunda coordenada de A menos a segunda coordenada de B, ou a segunda coordenada de B menos a segunda coordenada de A, a ordem não importa, e elevar ao quadrado. E tirar a raiz quadrada de tudo isso. Assim, ó, vamos lá. Então eu vou pegar a primeira coordenada de B, que é 5, abro parêntese, primeira coordenada de B é 5, menos a primeira coordenada de A, que é 2. Tem que elevar ao quadrado. Mais, abro parêntese, agora eu vou olhar para as segundas coordenadas. Eu vou fazer a segunda coordenada de B, que é 12, menos a segunda coordenada de A, que é 8. Vou elevar ao quadrado. Tem que ser a raiz quadrada de tudo isso no final. Não esqueçam disso, de colocar a raiz quadrada de tudo isso. Pronto. Veja que eu nem escrevi a fórmula. Eu memorizo o processo. No primeiro parêntese eu coloco a diferença entre as primeiras coordenadas, elevo ao quadrado, mais no segundo parêntese eu coloco a diferença entre as segundas coordenadas, elevo ao quadrado e no final tiro a raiz quadrada de tudo. Então a distância entre o ponto A e o ponto B é igual. 5 menos 2 é 3. Coloco 3 aqui, ao quadrado. Mais 12 menos 8 é 4. Está ao quadrado. E tem uma raiz quadrada de tudo. Então, distância entre o ponto A e o ponto B é igual. 3 ao quadrado não é para fazer 3 vezes 2 é 6, não. É 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Tem uma raiz quadrada de tudo aqui, que é igual. 9 mais 16 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 5. Vamos fazer a segunda questão. A segunda questão, ele pede para calcular a distância entre os pontos A e B. O ponto A tem coordenada 6 e 1 e o ponto B tem coordenada 12 e 9. Ok? A primeira coordenada de A é o 6, a segunda coordenada é o 1, a primeira coordenada de B é o 12 e a segunda coordenada de B é o 9. Então vamos lá pelo mesmo processo. Distância entre o ponto A e o ponto B é igual. Então eu vou colocar aqui entre parênteses 12, a primeira coordenada de B é 12, menos a primeira coordenada de A, que é 6, ao quadrado. Mais, no segundo parênteses, eu vou pegar agora a segunda coordenada de A com a segunda coordenada de B. Então vai ser a segunda coordenada de B é 9, menos a segunda coordenada de A, que é 1. Então vai ficar 9 menos 1. Tem que estar ao quadrado. Aí no final tem que tirar a raiz de toda essa galera. Então a distância entre A e B é igual. 12 menos 6 é 6, ao quadrado. Mais 9 menos 1 é 8, está ao quadrado. Tem a raiz quadrada de tudo, não esqueçam dessa raiz quadrada. Então a distância entre A e B é igual
6 ao quadrado é 6 vezes 6, ou seja, é 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Não esqueça da raiz quadrada. Então, a distância entre A e B é igual 36 mais 64 é 100. Não esqueça da raiz quadrada. Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. É isso.